Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Terceira Idade em Movimento, onde eu ensino o idoso a se tornar mais forte e independente. Eu sou o professor Cleiton Marinho, especialista em exercício físico para idosos. E o tema do vídeo de hoje é Blue Zone. Uai, Cleiton, o que é isso? Você veio falar disso hoje para quê? O que são essas Blue Zones? São zonas no mundo que são cidades que as pessoas vivem mais. Quem mora nessas cidades geralmente tem mais longevidade. São locais onde as pessoas geralmente passam dos 100 anos e vivem muito bem. Estão lúcidas, estão fortes, saudáveis. Olha que bacana isso. Então, assim, esses locais, eles são longevos, eles são conhecidos por isso. E como eu falei para vocês, eles ultrapassam essa marca de 100 anos de idade. E tais regiões, elas foram identificadas inicialmente por Dan Buettner, que é um repórter do National Geographic, programa de televisão, onde ele percebeu que existia algo diferente ali. Ele chamou a atenção para essas regiões, ele começou a pintar no mapa que ele tinha essas regiões de azul e chamou a atenção para os cientistas. Falou, cara, existe algo diferente que aquele pessoal faz, porque eles vivem por muito mais tempo, eles têm muita qualidade de vida, eles têm muito vigor, eles fazem algo diferente. Então os cientistas começaram a prestar atenção nesses locais e perceberam de fato, eles fazem algo diferente. Eles têm uma qualidade de vida muito acima da média, eles vivem muito mais do que a maioria da população. Então eles começaram a pesquisar, eles começaram a estudar e chegaram a alguns pontos e constataram que nesses locais existem características e práticas específicas que resultam em casos de longevidade, de pessoas viverem mais de 100 anos e com muita qualidade de vida, com muito vigor, com muita saúde e com muita disposição. E quais são esses locais que existem? São 5 cidades no mundo. A primeira cidade, ela fica na região da Itália, na região montanhosa de Barbagia, que é lá na Sardenha. É um local que eles vivem relativamente afastados da população. É uma aldeia que existe nesse local. O segundo local é Okinawa, que é um arquipélago no sul do Japão. O terceiro local é Loma Linda, que é uma comunidade de adventistas do sétimo dia, que tem um modo de vida muito particular. E essa comunidade ela fica na Califórnia. O quarto local fica em Nicoya, que é uma península na Costa Rica. E o quinto local é a ilha de Icaria, que fica na Grécia. Essas são as 5 Blue Zones. São os locais onde as pessoas mais vivem no mundo. Por que existe essa realidade nessas cidades? Por que isso acontece? O que eles fazem de diferente? A gente pode perceber, se a gente pegar esses locais e comparar com a nossa realidade, com o nosso país, com o Brasil, no Brasil, a maior parte das doenças acontece porque nós temos maus hábitos. A gente tem uma má alimentação, substâncias tóxicas que nosso corpo é exposto, falta de exercício ou exercício feito de maneira inadequada, um sono inadequado, um alto nível de estresse, muitas vezes que não é controlado, e isso também gera doença. Então o nosso corpo ele tem regras de saúde que precisam ser seguidas, e quando a gente não consegue seguir essas regras de saúde, ou a gente já passou a vida toda não conseguindo seguir, o corpo ele vai pagar uma conta por isso. É disso que eu venho falar. Por onde a gente deve ir, quais caminhos a gente deve seguir para ter nossa saúde em dia, para conseguir viver mais e para conseguir viver melhor. Uma pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte: como anda a nossa sociedade? Nossa sociedade é uma sociedade forte, saudável, vigor, que trabalha horas e horas por dia sem sentir nenhuma dor? Ou é uma sociedade cansada, estressada, doente, que trabalha à base de remédio muitas vezes porque não consegue ter o seu desempenho muito bom, muito benéfico? É sobre isso que eu quero falar com vocês. E então a gente pode chegar à conclusão que a nossa sociedade é uma sociedade doente, que inúmeros idosos
que muitas vezes tiveram um estilo de vida que levou o idoso a chegar naquele ponto, idosos têm um índice muito mais alto de doenças crônicas não degenerativas. Diabetes, hipertensão, entre outras doenças, tem mais risco de ter alguma doença cardiovascular, às vezes tem alguma doença renal. É importante eu deixar claro para vocês que uma sociedade ela não anda muito bem, que ela anda com diversos pontos que deveriam ser controlados e descontrolados. E eu quero tocar muito sobre isso, quero falar muito sobre isso hoje, que constantemente eu falo para vocês de exercício. Façam exercício, porque exercício é bom, e o exercício é um desses pilares que eu vou falar para vocês hoje, mas eu não vou falar sobre exercício, porque o exercício é fundamental na vida de todo ser humano, mas ele sozinho ele vai ajudar um percentual, ele vai melhorar a tua saúde, mas se você junto com o exercício mudar outros hábitos da tua vida, eu tenho certeza absoluta que tua vida vai melhorar mais ainda, e é sobre isso. Uma prova que nossa sociedade é doente é que o nosso sistema de saúde ele gasta milhões com doenças que poderiam ser evitadas se as pessoas tivessem um estilo de vida mais saudável. Então, inúmeras doenças poderiam ser evitadas. O que a gente mais vê de crescimento no Brasil hoje é obesidade, hipertensão, diabetes. E uma doença pode levar a outra, pode desencadear outra. Então, se elas podem ser prevenidas com estilo de vida saudável, por que a gente não começa a fazer esse trabalho e prevenir essas doenças? Porque a pior coisa que tem é você viver à base de remédios. Remédio para controlar isso, aí o remédio que controla isso, descontrola aquilo, aí toma outro remédio. Eu já vi aluna que eu atendo tomar 5 remédios, 6 remédios, até 7 eu já vi. Então, muitas vezes o idoso ele vive à base do remédio. Remédio para controlar isso, remédio para dormir, remédio para controlar estresse, estresse gerou uma doença, remédio para controlar a doença. E quando que a gente vai começar a tratar o que gera essas doenças? Que é o estilo de vida muito ruim, que é a alimentação extremamente desregrada, que é o uso abusivo de álcool, que é o uso abusivo de refrigerante. Será que é melhor a gente fazer tudo errado e corrigir lá na frente com remédio? Ou será que é melhor a gente intervir, ter um estilo de vida mais equilibrado para não precisar lá na frente tomar remédio? Então, é sobre isso que eu quero falar. E o nível de estresse? Como é o seu nível de estresse? Você já percebeu que quanto mais estressado você fica, mais doente você fica? A imunidade diminui, você tem cada vez mais doenças, resfriado, gripe. Você abre ali o seu sistema imune justamente para inúmeras doenças por conta do seu estresse. É comum isso? Infelizmente eu tenho observado muito em toda a sociedade, não só nos idosos. Mas o que eu venho falar hoje é sobre os idosos. É para que vocês vivam mais e melhor. É sobre longevidade, sobre viver mais. Quem aqui não quer viver mais, né? A nossa vida é algo tão bom, é o melhor que a gente tem. E por que não viver mais? Por que não fazer alguns ajustes para conseguir viver mais? Eu acho isso fundamental. E eu trago uma reflexão para vocês hoje. Se você ganhasse uma Ferrari, todo mundo sabe o que é uma Ferrari? É um carro que custa mais de R$1 milhão. Se você ganhasse uma Ferrari, você ia cuidar bem dela? Ia ser o seu bem mais valioso? Você ia trocar o óleo, você ia olhar a pastilha de freio, você iria colocar água, você iria colocar uma gasolina da melhor qualidade. Você iria fazer isso se você ganhasse uma Ferrari? Eu tenho certeza absoluta que sim, você iria fazer isso. Porque seria o seu bem mais valioso. Porque é um carro lindo que você ia amar, ia cuidar muito bem. Certo? Tá bom. Então a gente pode falar que seu bem mais valioso, se você ganhasse a Ferrari, seria a Ferrari, né? E seu corpo, que é o seu bem mais valioso, o que você me diz sobre ele? É muito importante essa analogia para eu mostrar para vocês que você tem trocado o óleo do seu corpo, você tem colocado água o suficiente nele, você tem colocado a gasolina certa nele, a gasolina da melhor qualidade, ou você tem colocado qualquer coisa dentro do seu corpo? Tem comido o que pode, tem descansado, você tem dormido o suficiente ou não? Então é sobre isso que eu venho falar para vocês. Se vocês tivessem esse carrão que eu falei agora há pouco para vocês, vocês iriam cuidar muito bem dele.
Mas vocês têm esse carro. Vamos dizer que esse carro seja o corpo de vocês. Por que vocês não cuidam muito bem dele? O local onde vocês habitam. Porque se seu corpo perder a saúde, o que é de você? O que seria de você se você fosse dependente de outra pessoa? Eu tenho um aluno que é assim. Ele não consegue ir no banheiro sozinho. Para um pouquinho e pensa a seguinte coisa. Já pensou você fazendo tudo de errado, não faz exercício, alimentação desregrada, fuma, bebe, tá indo assim ladeira abaixo e chega no ponto na sua vida que você, para ir no banheiro, fala, eu quero fazer cocô. Você vai precisar chamar alguém, seja seu marido, seja sua esposa, seja um cuidador, um filho, você vai depender de alguma pessoa para falar, seu João, então esposa, meu amor, vem cá, você pode me levar no banheiro, porque eu não consigo ir sozinho no banheiro? Você vai depender de alguém para te levar no banheiro, para você fazer sua necessidade básica. E talvez você dependa de alguém para te limpar depois que você fez sua atividade básica. Olha isso. Olha até onde eu estou querendo. Olha o que eu estou querendo te mostrar. Se você leva uma vida totalmente descontrolada, desregrada, olha o caminho que você está indo. Porque o caminho final de uma vida assim é esse. Nossa, Cleito, como isso é pesado, como isso é duro. Sim, é pesado, é duro, é realidade. E é isso que eu quero mostrar para você hoje. Se você está indo por esse caminho, calma. Tem como virar e começar a trilhar um novo caminho. Para você ser forte, para você ter mais saúde, ter mais qualidade de vida. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês. É sobre a importância do cuidado com o seu corpo. A importância do ambiente que você se encontra. A importância de diversos fatores que eu vou falar agora. O que o Dan Buettner percebeu junto com pesquisas, ele fez um livro sobre isso, que é a Blue Zone. O que ele percebeu? Que apesar de geograficamente esses locais serem muito distantes um dos outros, ele percebeu que tinham semelhanças. Por isso que esses idosos eles viviam mais. E ele trouxe 9 semelhanças entre essas 5 cidades que são denominadas Blue Zones. Então, o primeiro ponto que ele trouxe é que todos eles se movimentavam naturalmente, o máximo possível. Todos eles eram ativos, todos viviam ativamente. E o que você pode fazer com isso para melhorar o seu dia a dia? Como você pode ser mais ativo? Ah, Cleiton, eu não gosto de academia. Eu não estou falando de academia. Estou falando de ser mais ativo naturalmente. Ah, Cleiton, eu não consigo, eu não tenho tempo. Olha meus exercícios lá no Instagram, gente. Eu passo isso com muita frequência. Constantemente eu dou informação valiosa que pode ajudar a vida de vocês. Coloque em prática. Então, o que você pode fazer no dia a dia para ser mais ativo? Alguns pontos que eu posso falar para vocês. Comece a usar mais escadas. Não use tanto escada rolante ou elevador. Faça mais caminhadas. E diminua o uso dos carros. Ah, Cleiton, mas você não acredita. Na minha cidade é impossível sair sem carro. Por quê? Ah, porque é muito perigoso. Será que você consegue pegar seu carro e ir para um local seguro e fazer uma caminhada? É uma alternativa. Ah, Cleiton, aqui na minha cidade é tudo longe. Pelo menos 4 quilômetros para ir numa padaria ou em um mercado. Tudo bem. Mesma coisa que eu falei na questão quando a cidade é perigosa. Pega seu carro e vai para um local que você consiga caminhar. Mora numa cidade que tem praia, vai para a praia caminhar. Mora numa cidade que tem montanhas, vai para a montanha caminhar. Apenas comece a se movimentar mais. Esse é um ponto que ele reparou nas 5 cidades. Segundo ponto, tenha uma missão, objetivo de vida, tenha um propósito de vida. Propósito de vida. O que é isso? Por que você veio nessa terra? Por que você existe? Você veio para mudar a vida de alguém? Você veio para casar? Você veio para quê? Por que você existe?
Quando você tem claro isso na sua cabeça, eu existo para melhorar a qualidade de vida de outras pessoas. Eu existo para fazer meu marido feliz e dar uma família muito boa para ele. Eu existo para fazer minha mulher feliz. Eu existo para ter uma família feliz e levar eles para a igreja, para a gente ser uma família muito boa, disciplinada e ajudar outras pessoas. Eu existo para ser um piloto. Eu existo, enfim. Qual o seu motivo? Qual o seu propósito de vida? Então ele percebeu que pessoas que viviam mais de 100 anos tinham um propósito de vida. Ah, Cleiton, eu nunca parei para pensar nisso. Pois é algo interessante. Por que você acorda todas as manhãs? Então comece a olhar o que você gosta de fazer, o que você fica feliz fazendo e coloque energia ali. Veja se aquilo que você faz, ele anda junto com o teu propósito de vida, se é isso que de fato você quer, se é isso que você precisa, se te faz bem, se te faz viver mais, melhor. Então comece a enxergar isso. O terceiro ponto que ele falou foi sobre gerenciamento do estresse. É fundamental ter controle sobre o seu estresse. Ah, Cleiton, minha vida é um estresse, eu sou uma bomba relógio, a qualquer momento parece que eu vou explodir. Eu tive uma perda na minha família, eu tive o estresse do meu trabalho, eu briguei com meu marido, briguei com meu filho, briguei com minha amiga, eu sou muito estressado. O que você pode fazer para começar a controlar e gerenciar melhor esse estresse? Uma atividade? Fazer uma atividade cognitiva, fazer um crochê, fazer uma aula. O que você pode fazer? Ir para a igreja? Você pode encontrar seus amigos, você pode conversar. Você tem que entender que você tem que arrumar uma maneira de ter mais controle sobre o seu estresse. Cleiton, como eu faço isso? Eu não sei. Você precisa ver o que se encaixa dentro do seu perfil. Eu sei o que eu tenho feito para controlar meu estresse. Agora, o que você vai fazer, você tem que ver o seu perfil e o que te acalma, o que te deixa bem. E isso vai te ajudar a ter controle sobre o seu estresse. O quarto ponto que ele falou é sobre a alimentação, sobre se alimentar bem. Então, nossa, Cleiton, eu me alimento bem. Será mesmo? Qual a quantidade de açúcar que você come por dia? Quantidade de sódio? Você come fast food? Uma frase que eu ouvi de uma nutricionista, não me recordo o nome, mas muito boa, é a seguinte. Para você avaliar se a sua alimentação anda boa, você tem que perceber se você anda mais abrindo embalagens ou descascando frutas. Olha que bacana isso. E você anda mais fazendo o quê? Você abre mais embalagens para comer? Ou você descasca mais frutas para comer? Como é a sua quantidade de legumes e hortaliças que você come no almoço? Ou você vai lá e só come aquela comida gordurosa, aquela carne cheia de gordura, aquela comida com um tempero extremamente salgado, feita no óleo, coisa frita? Como é a sua alimentação? Ah, Cleiton, quer dizer que eu não posso comer isso? Eu não sei. Você quer viver por muito tempo? Depende. Na verdade, eu estou te direcionando por um caminho. E você vai olhar e vai falar, esse caminho que o Cleiton falou é interessante, eu quero viver mais. Mas será que eu tenho que mudar alguma coisa? Então fica essa reflexão para você. Se você está indo no caminho que eu estou te mostrando de pessoas que vivem mais de 100 anos, ou você está indo por outro caminho? Fica com isso na sua consciência. E veja se de fato você está indo num caminho. E esse caminho vai te levar ao objetivo que você quer. Porque se você estiver indo em um caminho e esse caminho for te levar para outro objetivo, talvez seja uma hora de mudar, reorganizar sua vida e ver se o caminho que você está indo vai te levar para o objetivo que você quer ir. Vamos lá. Quinto ponto. Se alimente muito com vegetais. Eu já tinha falado bastante sobre isso. Sexto ponto. Consumo moderado de álcool. Tem algumas pessoas que não conseguem se equilibrar em relação a isso. Algumas pessoas pensam, eu não vou beber durante a semana, mas no fim de semana eu vou beber todas. E um consumo exacerbado, um consumo muito alto de álcool, está relacionado a uma qualidade de vida menor e está relacionado a viver por menos tempo. Então você coloca na balança.
Ah, Cleiton, mas eu gosto muito de beber. Mas você precisa beber tudo isso que você bebe? Com essa frequência toda? Ou não? Ah, Cleiton, mas eu não bebo muito. Eu não sei o quanto você bebe. Mas eu estou passando para te dizer que é importante ter um consumo moderado. Você não precisa parar de beber. Você precisa ter moderação. Sétimo ponto é uma vida em comunidade. Para que você tenha um sentimento de pertencimento a uma comunidade. Isso é fundamental. Você tem amigos dentro da tua vida? Você tem pessoas que você pode contar com elas? Então isso é importantíssimo. Você tem esse contato com amigos, familiares, enfim. Você tem uma pessoa para que quando você tem um problema, você conseguir falar com essa pessoa, ligar para essa pessoa e falar: ah, amigo, que bom, eu precisava conversar com você. Então você ter amigos, você ter um bom relacionamento com pessoas é fundamental para a tua saúde. Esse era um outro ponto que na pesquisa das pessoas que viveram mais de 100 anos foi detectado. Elas tinham amigos que elas poderiam contar em qualquer situação. Você tem? Isso é importante para a sua vida. O oitavo ponto é família. É para que você tenha uma relação muito boa com a tua família, que você fique perto da tua família. Ah, Cleiton, mas eu moro no sul, minha família mora no norte, mas eu não estou falando só de ficar perto geograficamente. Estou falando de ficar perto emocionalmente, de manter contato com tua família, de conseguir estreitar, diminuir espaço, melhorar a relação. Foi percebido que isso é fundamental. E o nono ponto que foi citado é sobre a fé. Ah, Cleiton, você vai vir agora falar que eu preciso ter fé. Sim, vou falar isso. Ah, mas a sua religião... Eu não estou falando de religião, gente. Eu estou falando de fé. Porque a fé, ela é algo muito bom para todas as pessoas. Ah, Cleiton, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou muçulmano, eu sou judeu. Não importa. Porque a crença que você tem, o vínculo que você tem com outras pessoas que têm a mesma crença que você, vai te fazer muito bem. Então eu não vim falar sobre religião, mas eu vim falar que é importante você ter fé. Porque pessoas que têm fé costumam se apoiar nisso, ter uma vida mais saudável, ter um convívio social mais saudável, e isso faz com que essas pessoas tenham mais chances de serem longevas, de terem mais longevidade, de viverem por mais tempo. Então, a fé é algo importante. E eu assisti uma palestra, antes de preparar essa aula para vocês, que eu achei fundamental. Essa palestra foi justamente do repórter que fez o livro, Blue Zone. E esse livro, ele não tem tradução para o português, eu não cheguei a ler ele, mas eu ouvi diversos vídeos e li diversos artigos sobre ele. Todos os comentários são muito bons sobre esse livro, que foi feito pelo Dan Buettner. Nem sei se é assim, se é a pronúncia do nome dele. Essa palestra dele, ele falou do livro, falou da vida das pessoas. E ele falou que com 7 perguntas ele conseguia distinguir se as pessoas iriam viver muito ou não. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Sobre essas 7 perguntas que ele fez. E eu vou fazer essas 7 perguntas para vocês. Porque eu quero ver como vocês irão responder. E não precisa falar: nossa, Cleiton, eu respondi tudo negativo. E agora? Vê o que você consegue mudar. Começa mudando 1, 2. Porque quanto mais dessas perguntas que eu vou fazer para vocês, quanto mais vocês responderem que sim, que vocês fazem isso, mais tempo de vida vocês vão ter. A chance de vocês viverem mais e melhor será maior. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte. Quero que você levante a mão se for um sinal positivo, e se for um sinal negativo você não faz nada. Você só tem a consciência de que é algo ruim para você. Então vamos lá. Levante a mão se você dorme pelo menos 7 horas por noite. Nas últimas noites, a média de sono foi pelo menos 7 horas por noite? Levanta a mão para quem conseguiu isso, e quem não conseguiu,
fica pensando sobre isso. Sono é um indicador de qualidade de vida. Vamos lá, segunda pergunta. Levante a mão se você se exercita pelo menos 45 minutos por dia. Digo menos, ele falou 45, essa é a minha especialidade. Então eu vou diminuir um pouquinho esse tempo para ficar mais fácil para você. Levante a mão se você se exercita pelo menos 30 minutos por dia. Ah, Cleito, como assim eu me exercito pelo menos 30 minutos por dia? Qualquer atividade, caminhada, corrida, andar de bicicleta, passear com o cachorro, musculação, treino que eu passo no Instagram, treino funcional, um esporte que você faça, você se movimenta pelo menos isso? Levanta a mão aí quem se movimenta. E quem não se movimenta, preste atenção nesse ponto. É importante. E eu começaria a olhar o Instagram, o YouTube, e começaria a olhar meus exercícios, os que eu passo, e colocar isso em prática. É importante. Vamos lá. Terceira pergunta. Levanta a mão quem come pelo menos 3. Vou diminuir. Ele falou 3. Quem come pelo menos 2 porções de hortaliça por dia. Tem um hábito de comer isso? Legumes, frutas, hortaliças, come pelo menos 2 por dia. Levanta a mão aí quem come. Quem não come é algo a se pensar. Vamos lá. Quarta pergunta que foi feita. Levante a mão se você tem pelo menos 3 bons amigos que podem contar sobre um dia ruim e conversar com eles. Ué, Cleiton, de repente você começa a falar sobre exercício, comida e agora vem falar sobre amizade. Lembra que eu falei que é importante você ter um bom vínculo social? Ter amizades que você possa conversar quando precisar, que você possa ter vínculo, que você fique feliz, que você se sinta feliz ao lado dessas pessoas. Então isso também é fundamental. Você tem pelo menos 3 amigos? Levanta a mão aí quem tem. Vamos lá, próximo passo. Pergunta número 5. Levanta a mão se você tem fé em algo, em alguma religião, se tem fé em Deus, no seu Deus, enfim, se você está dentro de um local onde você tem contato com pessoas que têm a mesma fé que você. Isso foi comprovado que é fundamental. O nível da sua fé é fundamental para a tua saúde. Então, se você tem, levanta a mão. E não é falar sobre uma religião específica. Eu sou católico. Mas você tem uma religião? Ótimo! Isso é fundamental para ti. Isso é muito bom para ti. Vamos lá. Sexta pergunta que foi feita. Levante a mão se você não fumou nos últimos 5 anos ou passou a vida toda sem fumar. Esse é um outro ponto positivo que você precisa ter controle. Ou seja, quanto menos você tem contato com o cigarro, melhor a sua qualidade de vida. Eu fui fumante passivo por alguns anos da minha vida. Meu pai fumava. Hoje em dia ele já não fuma mais. Mas isso me trouxe algumas doenças hoje. Então, se você fuma, seria muito interessante se você conseguisse parar de fumar. Que com certeza vai te trazer mais anos. Você vai conseguir viver mais por conta disso. E a sétima pergunta que ele fez é: levante a mão se você tem a capacidade física e o desejo de chegar em pelo menos 90 anos. Você tem capacidade física com hoje. Você tem quantos anos? Como está a sua capacidade física? Compreenda que sua capacidade física, depois de 60 anos, se você não se movimentar, se você não tiver saúde, ela tende a diminuir. Ela vai caindo. Com a sua capacidade física hoje, tendo noção, se você tem 60 anos, daqui a 30 anos, quando você, para chegar nos 90, você tem uma capacidade física para isso, você tem um desejo de chegar a 90 anos, com uma boa qualidade de vida, lúcido, com saúde, você tem? Pois é. E ele fala que essa última é fundamental. Porque se você tem o desejo, isso já é fundamental. Porque se você tem o desejo, mas não tem a capacidade física, o que você pode fazer? Você vai correr atrás de ter essa capacidade física. Você vai mudar outros hábitos que eu falei anteriormente.
você vai se movimentar e fazer o bem, o que você puder fazer para você chegar. O desejo, essa vontade, ela é fundamental. Então essas 7 perguntas foram feitas por ele. E ele disse que é fundamental que você tenha isso na sua vida, que você tenha levantado a mão, simbolizando a afirmação daquelas perguntas. Segundo ele, pelo menos 70%, segundo cientistas, na verdade, ele trouxe algumas pesquisas, pelo menos 70% do que você vai viver, de quantos anos você vai viver, é ditado pelo teu estilo de vida e pelo ambiente que você vive. Ah, Cleiton, eu nasci com uma doença incurável. Mas como é seu estilo de vida? Como é o ambiente que você vive? Você pode viver muito bem com isso. Eu já trabalhei com pessoas com necessidades especiais. Trabalhei com cadeirantes, que eram atletas. Eu trabalhei com pessoas que perderam movimento. Eu trabalhei com idosos cadeirantes também. E tudo que eu percebo é que por mais que você esteja em determinada posição, determinada situação da tua vida, você não pode perder aquela alegria, aquele vigor para viver. Porque se você começa a não ter controle do teu psicológico, se você começa a se colocar numa posição que você olha e fala, ah, mas nada na minha vida flui. Ah, mas agora eu descobri tal doença, eu descobri essa doença, o que eu faço? Você pode ter controle sobre isso. Você não pode se deixar ficar doente por conta de algo. Você não pode parar assim, ah, agora já que eu descobri essa doença, eu estou doente, eu vou viver a vida logo, vou fazer tudo que eu sempre quis, vou beber todo dia, vou comer errado, porque eu sei que eu vou morrer. Não é o caminho. Você pode ter controle sobre isso. Você vai descobrir essa doença, você vai tratar ela, você vai mudar seu estilo de vida, você vai conseguir viver muito bem. Você não precisa pegar a situação que você está hoje e usar ela como uma muleta. Falar assim, ah, já que eu tenho hipertensão, eu não vou mais tomar meus remédios, não vou mais me alimentar bem, não vou mais fazer exercício. Muito pelo contrário. Você tem que ter em mente que tudo que você faz daqui em diante, depois que você descobriu essa doença, vai ser para melhorar essa doença, para viver mais e aprender a viver com ela. O Dan, esse repórter, na pesquisa que ele fez com essas pessoas que viveram mais de 100 anos, ele percebeu que eles não sabem como chegaram lá. Mas ele fazendo essa entrevista com todas as pessoas, ele percebeu que tinham coisas em comum. E foi tudo isso que eu falei. Eles sabiam o seu propósito, eles tinham uma alimentação muito boa, eles tinham contato com pessoas do grupo, eles cuidavam um dos outros, eles queriam bem dos seus amigos, dos seus familiares. Eles tinham círculos sociais que pensam e agem semelhante a eles. Ou seja, você tinha um círculo de pessoas e amigos que tinham o mesmo pensamento que você. Então, isso gerava uma evolução muito grande para eles. Eles tinham o hábito de andar mais, que diminui a chance de doenças cardiovasculares, obesidade. O Dan, isso é uma frase dele, ele falou que as zonas azuis que existem no mundo, as 5 cidades, elas nos provam que não há uma pílula, não há um hormônio, não há uma intervenção genética que promete nos ajudar a viver mais. Mas se você adaptar a sua vida com hábitos modernos e cuidar do seu entorno, das suas amizades, da sua fé, do seu convívio social, você poderá viver mais anos e com mais qualidade. Então é isso. Eu quero mostrar para vocês que não existe a pílula mágica do rejuvenescimento. Gente, isso não existe. Não existe algo isolado que vai melhorar a tua vida. Você tem que entender que sua vida é um conjunto de fatores que você tem que melhorar todos eles para você viver melhor. Ah, Cleiton, vou melhorar só a alimentação. Mas eu não tenho amigo, eu não tenho contato com minha família, eu não faço exercício. Vai ajudar alguma coisa? Vai melhorar. Mas vai melhorar muito igual se você melhorasse todos esses aspectos que eu falei? Óbvio que não. Então a mensagem de hoje é justamente essa. Olhem todos esses pontos que eu falei e vejam tua vida como ela está. Se o caminho que você vai hoje, ele vai te levar para ter uma vida melhor, ou se o caminho que você está indo, ele vai te levar para ter uma vida pior. Então essa é a mensagem de hoje. Pensem sobre isso e coloquem tudo isso em prática.
E se você gostou desse vídeo, se você achou muito legal, se você acha que esse vídeo vai ajudar outras pessoas que você conhece, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se você tem gostado dos meus conteúdos, vai lá no YouTube e se inscreve. Vai lá no meu Instagram e curte a página para você ficar por dentro. Vai lá no Facebook e curte a página também. E é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Então tenha todos uma abençoada semana. Coloque em prática tudo que eu falei e te vejo no próximo vídeo.